Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 30 de junho de 2024. O evangelho de hoje, da festa da solenidade de São Pedro e São Paulo, é de autoria de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. Cesareia de Filipe é um marco muito além da própria geografia, mas da teologia do messianismo trazido por Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus, aqui como o próprio Pedro testemunha em nome de todos: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus reconhece que Pedro não é uma voz aventureira, não é um amador na fé, mas é alguém que tem consciência do caminho, do seguimento a Jesus Cristo. Pedro, pedra em que Jesus constrói a sua igreja. Nós sabemos, meus irmãos, que o dia da festa de São Pedro é dia 29, mas a solenidade de Pedro e Paulo, estas duas colunas da igreja, é celebrado no domingo, para que o número maior de pessoas, de fiéis, possam refletir sobre estas bases estruturais da nossa própria igreja. Os dois glorificaram a Deus pelo martírio em caminhos diferentes. Pedro, esta imagem da preservação da igreja em Jerusalém, e Paulo, a igreja missionária, a igreja adigente, a igreja além das fronteiras. Estas duas colunas da igreja, elas concretizam o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo em todos os ambientes, em todos os lugares. Após o testemunho de Pedro, e aqui é bonito perceber que Jesus não está fazendo uma pesquisa de campo para saber a sua aprovação, o seu ibope. Jesus não está preocupado com isso. Jesus quer de fato sondar aqui, ele sabatina aqueles que estão muito ligados a ele, porque é verdade, meus irmãos, se a base está alinhada, se a base está estruturada, as coisas com o tempo elas vão acontecendo. E Jesus conhecia bem e sabia bem que, mesmo com a sua partida, depois a igreja, o reino de Deus iria acontecer. E as perguntas de Jesus, ou esta pergunta de Jesus, faz com que Pedro dê este lindo testemunho de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o ungido de Deus, que nós deveríamos então esperar, né? Bendita és tu, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, após o lindo testemunho de Pedro, Jesus confia a continuidade da igreja a ele, Pedro, Pedro, o primeiro Papa, aquele que assume a liderança do grupo apostólico. E nós sabemos, meus irmãos, que ao longo dos séculos, até os dias de hoje, é esta base que também sustenta a nossa fé.
Nós somos alicerçados nesta rocha firme em Pedro, pedra. Por isso nós temos uma fé cristã, católica, apostólica, porque vem dos apóstolos, romana, porque está centralizada na igreja em Roma, na sucessão petrina, na pessoa do Papa Francisco nos dias de hoje. Então, é esta unidade entre nós e a nossa igreja e a nossa fé que nos dá força e poder de Deus para vencer as ciladas do inimigo. A nossa igreja é esta imagem do barco no alto mar, aonde Jesus Cristo se faz presente no momento em que for suplicado, no momento em que for procurado, é sempre aquele que vai estar pronto para estender a mão e nos socorrer. A nossa igreja é esta estrutura que já enfrentou centenas de ataques de todos os lados, nos dias de hoje, pela força da mídia, da cibernet, da internet. Nós vamos vivendo estas fases da vida, porém, a igreja é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, mesmo abalada, mesmo afrontada, afligida de todos os lados, mas nunca vencida. Se o mal tem poder, se o mal tem força, só Deus tem poder. Se o mal tem força, só Deus tem poder. Então, que esta solenidade de hoje, deste domingo, nos leve a viver mais unidos através da oração, do gesto de bondade, que aprendamos a zelar um pelo outro, zelar pela nossa fé, rezar pelos nossos bispos, pelos nossos cardeais, pelo Papa, rezar pela nossa igreja. Enquanto a igreja estiver preservada, os cristãos terão a garantia da salvação. Enquanto a igreja estiver de pé, nós jamais seremos vencidos, porque é nesta fonte da graça, por força do batismo, que todos nós somos alicerçados. Aprendamos a rezar, mesmo que você discorde. Quantas situações nos fazem, então, nos decepcionar com o padre, às vezes com o bispo, mas nada justifica, então, ser oposição, discordar, talvez, que por muitas vezes, isso sim, mas oposição jamais. A oposição é o inimigo, aquele que deve ser vencido por todos nós pela fé, pela comunhão com a nossa igreja. Com a solenidade de hoje, Pedro e Paulo, estas duas colunas da igreja que glorificaram a Deus derramando o seu próprio sangue, aprendamos a ser igreja de verdade, não sejamos cristãos de aparência, cristãos ocasionais, cristãos do final do ano, do Natal, da Páscoa, mas cristãos de todos os dias, de todos os domingos, de todos os momentos, de todas as horas e em todas as realidades da vida. Que Deus te abençoe, por intercessão de São Pedro e São Paulo, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.